Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de interpretação bíblica, o curso que nós temos buscado trabalhar os diversos gêneros literários da Bíblia e algumas dicas sobre como interpretá-los. Hoje nós estamos na nossa última aula desse curso. Fica tranquilo que eu já estou pensando aqui em novos cursos e novos materiais para apresentar nesse formato. A receptividade de vocês foi muito boa, então, graças a Deus por isso, pretendo continuar com novas ideias. Mas então hoje a gente chega no nosso último tema para ser estudado nesse projeto, nesse curso, que é o Apocalipse. Finalmente chegamos. Será que a gente vai descobrir quem que é o anticristo, qual que é a marca da besta? Talvez sim, talvez não. Vamos ver o que essa aula nos reserva. Então, vamos falar sobre o Apocalipse, as últimas coisas. Um livro tão emblemático, um livro tão enigmático, um livro que abre um leque de interpretações gigantesco. Então, vamos lá, vamos ver alguns princípios gerais para a interpretação de Apocalipse e ver o que a gente consegue aprender aí. Parece Nárnia, mas não é. Você que já assistiu As Crônicas de Nárnia, é um filme fascinante, é uma série de livros formidável. Você deve ler, você deve assistir, mas se você não conhece, eu vou explicar aqui. Nárnia é a história de uns irmãos que entram num guarda-roupa e do outro lado do guarda-roupa eles se deparam com um mundo totalmente novo, com uma realidade totalmente diferente da que eles vivem enquanto estão fora do guarda-roupa. E por que parece Nárnia, mas não é? Depois de ler o Novo Testamento com as suas cartas e evangelhos, o leitor da Bíblia se depara com o último livro, o Apocalipse. Muitas vezes podemos ter a sensação de estarmos entrando num mundo novo, com novas figuras sendo apresentadas, bestas, anjos, terremotos, né? Se você já leu Apocalipse em alguma parte, você com certeza já se deparou com dragões de 7 cabeças e 10 chifres e coroas e anjos aparecem e calamidades o tempo todo. O que está acontecendo? Será que eles estão em Nárnia? Não, eles não estão em Nárnia e a gente vai falar um pouco mais a respeito disso nos próximos slides. Algumas informações que são importantes que a gente entenda um pouco mais desse livro. Muitos elementos possuem uma interpretação menos complicada. Por exemplo, o juízo de Deus em forma de terremoto. O livro de Apocalipse vai nos apresentar diversos elementos de interpretação. E muitas vezes, quando ele traz, por exemplo, uma questão de terremoto, você facilmente ou não de maneira tão difícil consegue associar o terremoto com algum tipo de julgamento que Deus está fazendo sobre a terra, sobre o julgamento que Deus está fazendo para com a raça humana. E isso fica apresentado para nós de uma maneira não tão difícil, né? Ali eu coloquei uma questão, uma interpretação menos complicada. Em contrapartida, outros elementos não possuem uma interpretação tão simples assim. Por exemplo, as duas testemunhas que são citadas no livro, por exemplo, as bestas que aparecem, a mulher montada no dragão, os cavaleiros que são apresentados. Do que o texto está falando? Quem são essas pessoas? Essas pessoas existem de fato? Elas vão existir? Elas existiram em algum momento da história? Fica com a gente na aula que de repente você tem sua resposta respondida. O ponto que não podemos perder de mente, né? Eu escrevi errado ali, é o que já foi falado nesse curso. Algumas aulas atrás eu destaquei esse ponto. O texto precisa ser necessariamente entendido pelo leitor original. E aqui já começa então um ponto-chave para a interpretação do livro de Apocalipse. Muitas pessoas fazem a leitura e fazem a sua interpretação imaginando apenas coisas que estão por vir.
apenas eventos futuros nossos. Porém, acho que 2 aulas atrás, ou 1 aula atrás, eu não me recordo, eu deixei claro que o texto precisa ser entendido à luz dos seus leitores originais. Então, os primeiros judeus que tiveram acesso a esse material, ou a igreja do primeiro século, precisava, aliás, eles entenderam muito melhor o texto do que nós. E eu já trago alguns pontos do porquê que eles entenderam tão melhor do que nós o texto a seguir. Então, essa é uma informação muito importante. Você não pode fazer uma interpretação de Apocalipse extremamente futurística, porque de algum modo ela precisa ter a sua relação com os leitores originais. Nós não podemos perder isso de mente. E aqui eu destaco então por que o leitor original tinha um conhecimento tão mais claro da carta de Apocalipse do que nós temos hoje em dia, e uma relação muito grande com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é fundamental para o entendimento do Apocalipse. O livro de Apocalipse faz mais de 250 citações, diretas ou indiretas, especialmente dos livros proféticos de Ezequiel, Daniel, Isaías e Zacarias. Então, a gente já percebe que o cristão do primeiro século, por estar muito mais familiarizado com a leitura do Antigo Testamento, possuía uma compreensão muito maior do que João estava falando ali. Faça um exercício agora, qual que é a mensagem do livro de Zacarias? Quais são os elementos culturais essenciais para você entender o livro de Isaías? Em que momento histórico se passa Ezequiel? Como você interpreta as profecias do livro de Daniel a partir do capítulo 7? Então, são questões que na mente judaica do primeiro século eram muito mais frescas, era o que eles tinham como Bíblia, né? Eles não tinham a Bíblia completa como nós temos hoje. É claro que já havia a circulação das cartas paulinas, o evangelho, os evangelhos já tinham a sua circulação também nesse ambiente, porém o cânon, a Bíblia completa ainda não estava fechada. Então, via de regra, eles se baseavam pelo Antigo Testamento, é o que eles tinham de mais fácil acesso da palavra de Deus. E todos esses elementos culturais, contextuais, exegéticos, literários, todos esses aspectos que nós já trabalhamos um pouco nas aulas aqui, eram aspectos muito mais claros na mente dos judeus do primeiro século. Então, perceba que existe uma distância muito grande entre o pensamento que eles tinham na época, entre a visão que eles tinham na época das referências que João faz, das bestas, dos simbolismos que João usa, com a nossa cultura hoje em dia. Você com certeza já ouviu alguém na internet falando que o anticristo é X, o anticristo é Y, ou a marca da besta é X, ou a marca da besta é Y. Você com certeza já ouviu isso em alguma esfera na sua vida. E saiba disso então, grande parte do que você ouviu pode ser que não tenha nada a ver com a leitura do Antigo Testamento, com a interpretação do texto à luz do Antigo Testamento. Então, desconsidere grande parte do que você ouviu. Nós estamos aqui numa postura humilde, tentando entender, e eu estou tentando te explicar como entender o Antigo Testamento, como entender as profecias do Apocalipse, tá? E isso exige uma postura de humildade da nossa parte, enquanto estudantes da palavra de Deus, mas nós precisamos ter um senso crítico, sabendo avaliar quando uma informação, quando um ensino deve ser levado a sério ou não. Então, se a informação que você teve levou em conta o contexto histórico, levou em conta o entendimento judaico a respeito do Antigo Testamento, então pode ser que a informação que você teve sobre o livro de Apocalipse, sobre a carta de Apocalipse, seja útil. Pode ser, porque existem outros aspectos que nós vamos ver ainda nessa aula, tá? Então, a importância do Antigo Testamento para
interpretação do Apocalipse é fundamental. E aqui, então, eu coloco alguns pontos relevantes a respeito da literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica é um gênero não comum a nós. A literatura apocalíptica era um gênero muito utilizado na época, alguns séculos antes de Cristo e depois de Cristo também continuou sendo usada. É um gênero literário que nós não encontramos hoje nas livrarias, por exemplo. Você não vê grandes autores atuais escrevendo gêneros apocalípticos, assim como poesias, assim como narrativas que nós já estudamos, assim como prosas, assim como poemas. A apocalíptica era e é, né, no caso, nesse sentido, um gênero literário. Então, isso dificulta demais a nossa compreensão, porque a estrutura do texto, o modo como João apresenta suas ideias, não são métodos comuns a nós, e isso precisa ser levado em conta. Muitas vezes, eu não vou falar isso, eu vou falar daqui a pouco no slide, mas eu não quero antecipar, não. Então, apocalíptica não é um gênero comum a nós. Em Apocalipse, há uma estima por uso simbólico de números, né? Você vai ver muita referência ao número 1000, você vai ver muita referência ao número 7, você vai ver referência ao número 6, você vai ver referência ao número 10, e tudo isso para a leitura do Apocalipse tem um significado, tá? Não é literal, não é algo que você deve levar ao pé da letra nesse sentido, mas no gênero apocalíptico existia uma estima muito grande pelo uso simbólico de números. E aí fica a grande questão, qual é o símbolo que está por trás dos números apresentados em Apocalipse? Isso nós não temos tempo para responder nessa aula, eu também não tenho o gabarito suficiente para te passar essa resposta de uma maneira tão simples, mas existem ótimos comentários bíblicos que podem nos ajudar nessa busca, tá? Mas não leve os números de Apocalipse tão a sério. Muitas vezes ele está passando uma ideia por trás do número e o foco em si não é o número, é a ideia que está por trás. Então é um ponto muito relevante. Frequentemente apresenta figuras fantasiosas. E aqui nós precisamos lembrar que a maior parte do livro é passada de Deus para João através de um sonho, através de uma visão. Então, o que João está descrevendo ali é parte do imaginário dele, é parte de figuras fantasiosas. Você vai ver muitas vezes um ser humano com corpo de animal, um animal com duas cabeças. Então, não se prenda a isso. E com certeza você já deve ter visto filmes que apresentam essas imagens de Apocalipse de maneira literal. Então, não se prenda a essa questão. São figuras fantasiosas que, como eu já mencionei no ponto anterior, existe um símbolo por trás. Tá? A grande questão em Apocalipse é que nós não conhecemos os símbolos. Nós não sabemos exatamente sem um estudo muito aprofundado, o que João está querendo dizer com aqueles símbolos. E aqui já cabe uma observação que eu não coloquei no slide, que segundo o livro Entendes o que Lês, do escritor Gordon Fee, ele coloca nessa parte, quando ele está falando sobre Apocalipse, que existem 5 possíveis interpretações diferentes para o livro de Apocalipse, de acordo com a leitura que você faz dos símbolos. E essas 5 leituras são leituras não de leigos, mas de pessoas que entendem do assunto. Então, que fique claro que não é fácil você entender Apocalipse. E aí você pode estar me perguntando, Davi, se existem 5 métodos de entender Apocalipse, qual é a correta? Olha, eu não vou te apresentar aqui o método X ou o método Y. Essa aula é uma aula introdutória para você começar a caminhar dentro do livro. Você não vai conseguir, acabando essa aula, você não vai conseguir ler Apocalipse até o final e falar, já sei, eu sei exatamente quando Jesus volta e eu sei quem é o anticristo. Não. Eu estou te dando princípios para você estudar o livro, tá? Estou te dando as ferramentas, não estou te dando
Eu estou te dando a faca, não estou te dando queijo, tá bom? Que fique bem claro isso. Essa não é minha intenção. E Apocalipse é a combinação de 3 gêneros literários: profecia, que nós estudamos, apocalíptica, que é essa que nós estamos vendo aqui, e as cartas, ou epístolas, né, com outro nome, que nós também já estudamos. Então, olha só como fica muito mais complexo você entender Apocalipse. Nas epístolas, você em geral lidava com um tipo, com um gênero literário. Nas profecias, você tinha a distinção do gênero literário profético. Então, você sabia as regras para se estudar. Aqui em Apocalipse, nós temos uma mistura muito bem harmoniosa de 3 gêneros literários ao mesmo tempo. É uma profecia, é uma literatura apocalíptica e é uma carta. Então, você tem que pegar o conhecimento que nós estudamos nas aulas anteriores, somar com o que você está vendo aqui para começar a pensar sobre Apocalipse. Não é um livro fácil, confesso que se preguei em Apocalipse 3 vezes na minha vida, até que eu não preguei muito, né? Mas, enfim, se eu preguei 3 vezes na minha vida, eu acho que é muito, porque é um texto que exige muito cuidado e exige um conhecimento um pouco mais elevado nesse sentido. Ok? E aqui então coloquei um guia prático de como estudar Apocalipse, também baseado no livro do Gordon Fee, Entendes o que lês. Ele destaca alguns pontos e eu achei que eram pontos que valiam a pena entrar nesse slide, porque ele coloca de maneira pontual como que nós podemos passar por esse livro sem tantos apuros, tá? Então, primeiro ponto que ele destaca, procurar a intenção original do autor, o que já é uma missão extremamente difícil. Para isso, você precisa conhecer o contexto histórico, você precisa conhecer a literatura, você tem que saber como que João lida com essa dança entre profecia, entre epístola e entre apocalíptica, você tem que entender essa relação. Você precisa entender quem são os destinatários da carta, você precisa entender quem era o governador da época, você precisa entender tudo isso para, enfim, tentar compreender a intenção original do autor. Qual mensagem os primeiros leitores entenderiam desse texto? E a partir disso nós podemos tirar as nossas lições hoje para os nossos dias. Então esse é um ponto muito importante. Levar em conta que os primeiros ouvintes possivelmente não conhecessem o resto da Bíblia. E alguns minutos atrás eu disse que os leitores tinham como base o Antigo Testamento. E de fato, os judeus do primeiro século tinham o Antigo Testamento como a sua Bíblia. Até porque, como já citado também, o cânon da Bíblia completa não tinha sido elaborado. Só que muitos defendem que esse simbolismo que você encontra aqui em Apocalipse X é o simbolismo que está sendo mostrado em 1 Tessalonicenses Y ou em Mateus Y. Você precisa entender que possivelmente você não vai conseguir fazer links do livro de Apocalipse com o resto da palavra de Deus, com o resto os outros textos do Novo Testamento, porque não é por esse caminho que João segue. Como eu coloquei, ele tinha em mente, ele tinha a mesma linha de pensamento dos profetas de Ezequiel, de Daniel, de Isaías e de Malaquias. Então, ele basicamente se baseia nesses quatro homens e nos seus escritos para pensar as suas figuras de linguagem, para pensar o seu método, para pensar o seu texto e, é claro, com a inspiração divina. Então, não tente, não sei se a palavra é não tente, mas eu vou colocar como cuidado. Cuidado para usar textos do Novo Testamento para defender argumentos que aparecem em Apocalipse, porque é muito provável que os leitores não tivessem esse conhecimento. E se eles não tinham esse conhecimento prévio, a mensagem original deles, nesse sentido, é distorcida. Então, leve em conta esse fato e se baseie nos livros proféticos do Antigo Testamento.
cuidado com as figuras de linguagem. Pode ser que elas tivessem outro significado no primeiro século. Hoje em dia, quando nós falamos num dragão, nós temos uma imagem na nossa mente, nós vemos aquele animal que gospe fogo e que geralmente é mau, ou que é grande, enfim, você tem uma ideia pré-concebida de um dragão e você sabe o que um dragão hoje em dia significa ou como ele é usado no nosso cotidiano, mas você não sabe como um dragão era visto antigamente. Você não sabe como que, quando fala de uma besta do mar, por exemplo, você não sabe exatamente o que João está querendo dizer com besta do mar. E aqui cabe um parênteses muito interessante, que eu já citei esse livro algumas vezes, comentário histórico, comentário bíblico histórico do Antigo e do Novo Testamento. Vocês precisam desse livro se vocês querem estudar a Bíblia com profundidade. São livros que te apresentam um contexto histórico sem te dar interpretações do que o texto está querendo dizer. Ele se preocupa tão somente em dizer o que estava acontecendo naquele contexto. Se você quiser mais informações, se você eventualmente precisar estudar algum contexto histórico específico de alguma passagem, eu puder te mandar a foto da página, será um prazer, mas estude baseado no contexto histórico, porque te ajuda demais. O contexto histórico do primeiro século é totalmente diferente do nosso contexto histórico. Então, é um cuidado que nós precisamos ter. Ouça constantemente o eco do Antigo Testamento. Já falei disso no ponto 2, e aqui eu reforço, porque Gordon Fee reforça também essa questão, e é muito importante. Leia o livro de Apocalipse com o eco do Antigo Testamento, sabendo que a linguagem que ele está usando, que as figuras que ele está apresentando, que a linha que ele está traçando tem muito a ver com a ideia da redenção que os profetas no Antigo Testamento apresentavam, onde viria o juízo de Deus e em seguida ele reinaria sobre o seu povo. É o famoso conceito de já e ainda não, né? O que é o já e ainda não? Para o escritor apocalíptico do primeiro século, especialmente aqui no caso João, ele sabia que a volta de Cristo estava iniciando uma nova era, iniciando um novo momento na revelação de Cristo, onde culminaria na sua segunda vinda. Então, já estamos nos últimos tempos, mas ainda não. Essa perspectiva, que é um pouco confusa, confesso para você, para se explicar assim de uma maneira tão rápida, essa perspectiva de que já estamos vivendo esses momentos, mas ainda não. Essa perspectiva é válida no livro de Apocalipse também. E eu coloco um último ponto aqui: não se prenda na linha cronológica. Você vai ler Apocalipse e você vai ver destruição atrás de destruição. E aí você pode pensar, caramba, parece que a Terra não cansa de ser destruída, porque primeiro vem um maremoto, depois vem um terremoto e depois um terço da Terra é destruído. E você pensa, nossa, no fim das contas, no fim de Apocalipse, o globo terrestre ia parecer uma maçã comida, né? Todo destruído. Não se prenda na linha cronológica. Os eventos que são apresentados ali, e essa é a ideia que eu defendo, coloco desde já que existem outras interpretações dessa visão, mas o que eu entendo à luz dos estudos e à luz do que o texto me apresenta é que o evento de Apocalipse é como se ele é apresentado em ciclos, tá? Parece que ele é fechado um ciclo e ele inicia um novo ciclo, não contando necessariamente novos eventos, mas dando uma proporção maior para aquele primeiro evento. Então é um evento gradual, tá? Não é uma linha cronológica. Não se prenda a isso, porque você vai entrar em parafuso. Você vai falar, não tem mais quem possa ser destruído. Tem uma série de livros muito conhecida no mundo cristão, do Tim LaHaye, chamado Deixados para Trás. É uma série muito legal, tenho aqui em casa. Acho que são 13 livros. E ele tenta seguir o Apocalipse meio que de forma cronológica.
E, meu, você chega no terceiro livro, você fala, parece que a Terra não tem mais o que destruir, porque já tá um caos isso aqui, já tem gente sangrando para todo lado, já estourou meteoro, já virou uma bagunça. E você perde um pouco a ideia do que o autor está querendo colocar, porque não faz muito sentido, já está tudo destruído. Então não se prenda à linha cronológica, tá? Essa é a última dica que eu deixo para vocês para o estudo de Apocalipse. É claro que nós poderíamos falar muito mais, mas a nossa intenção aqui é passar uma introdução. A ideia é que esse curso tenha te incomodado a estudar mais profundamente a palavra de Deus. Muitos temas que eu poderia ter levantado, eu não levantei propositalmente para deixar você com aquela pulga atrás da orelha de querer conhecer mais a palavra de Deus por conta própria. É claro que eu estou aqui para ajudar no que for necessário, mas você precisa ter essa curiosidade de conhecer mais a palavra de Deus. Então eu espero que esse curso tenha suprido, tenha alcançado esse objetivo na sua vida. Foi muito legal para mim poder estar ministrando aqui para vocês. Agradeço a participação de vocês, os comentários, não só no YouTube, mas no WhatsApp, no Facebook também. E deixar bem claro que não vai parar, eu já tenho algumas outras ideias em mente e em breve a gente volta para mais um curso. Espero que tenha sido edificante para a sua vida. Fique com Deus e até mais.